Gênesis 1:11. Coloca lá para mim. E disse Deus, olha lá, produz a terra erva. Olha que coisa incrível. Eu preciso falar isso para você. Já do começo eu já estou entrando na revelação da pregação. Olha que coisa. Esse versículo é o primeiro versículo que Deus cria vida. De novo, do versículo 1 ao versículo 10, muita atenção, do versículo 1 ao versículo 10 de Gênesis 1, Deus não cria vida. Deus somente cria água, terra, atmosfera, estrelas, mas não cria vida. O primeiro versículo da vida, a primeira coisa viva, o primeiro ser vivo que ele criou, verso 11, e olha o que ele diz, coloca lá: produza a terra a erva verde, erva que dê, eita, continua, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, mas não só isso, cuja semente está nela, sobre a terra. E assim foi. Deus é tão incrível. Você poderia pregar para qualquer ser humano usando uma semente. Você podia provar que Deus existe só com isso aqui. Uma semente. Como que uma semente pode... A ciência vai te dizer, a semente vai virar árvore, é um fato. Mas ela nunca vai saber o como. Jamais. Tem aqui ó, fisicamente tem uma árvore aqui dentro? Não tem. Isso aqui é uma loucura. Deus não precisou criar todas as árvores do mundo. Deus só criou uma vez e disse que elas produzissem semente. Inclusive o ser humano. Deus não precisou criar todos os seres humanos. Deus só criou o homem e a mulher. E colocou neles o quê? Semente. Na verdade, se você for parar para pensar do jeito que Deus pensa, você não está somente com uma semente na mão. Como assim, apóstolo? Diga comigo, na minha mão, me ajuda, na minha mão, eu tenho uma árvore. Mas ainda não é verdade. Diga comigo, na minha mão, eu tenho uma plantação. Também não é verdade. É mais do que isso. Diga, na minha mão, eu tenho uma floresta. Agora olha para sua mão. Diga, isso aqui é uma floresta? Depende do que você vai fazer com essa semente. Quem está sem semente, aplauda o Senhor aí. Ou guarda a semente e aplauda a gente. Guarda a semente no bolso aí. Você tem uma floresta na sua mão, você tem uma plantação, você tem algo tão extremamente poderoso que foi criado lá em Gênesis, o poder sobrenatural da semente. A semente e a semeadura tem o poder de mudar a sua vida. E hoje eu não quero fazer um mega estudo. Eu quero falar de coração a coração e eu quero revelar diretamente para você o que Deus tem ministrado no meu coração. Você está preparado? A maioria de vocês que estão aqui, que estão assistindo de casa, estão lutando
orando, brigando com Deus, às vezes está brigando até comigo, e às vezes não tem nada a ver com isso, por uma colheita. Você está o tempo todo chorando por uma colheita, desejando uma colheita, está imaginando uma colheita. Às vezes você pede para alguém orar por você porque você quer uma colheita, desejando colheita, chorando por uma colheita, orando por uma colheita. Mas eu preciso falar uma coisa aqui hoje. O que determina a sua colheita não é a sua oração. O que determina o tempo da sua colheita não é a sua oração. A oração não tem nada a ver com a colheita. O que vai determinar a sua colheita vai ser a qualidade da sua semente, a quantidade da sua semente, e quão rápido você semeia essa semente, em que terra você vai semear essa semente. Então hoje eu vim aqui como advogado de Deus, porque Deus falou assim: filho, fala para o meu povo, para de brigar comigo. O povo que fica, Deus, colheita, eu estou pedindo, Senhor, o Senhor não olha para mim. E Deus mandou te dar uma boa notícia. Deus está dizendo uma coisa para você assim: o que você está pedindo, a colheita que você está pedindo, já está na sua mão. Diga comigo, minha colheita já está comigo. Diga comigo, minha colheita depende de mim. A gente está brigando com Deus por uma colheita, mas eu descobri algo muito incrível na Bíblia, que quando eu mostrar isso para você agora, vai ser uma revelação tão profunda. Preste muita atenção. Lá em 1 Coríntios 9, eu queria que os irmãos acompanhassem comigo no telão. Deus dá semente ao que? Eu quero que você entenda esse versículo. Versículo 10, 2 Coríntios 9, 10. 2 Coríntios 9, 10. Em voz alta, porque eu quero que esse versículo fique gravado no seu coração para sempre. 1, 2, 3. Ora, aquele que dá semente ao que? Também vos dê pão para comer. Olha que coisa linda esse versículo. Não tem um versículo na Bíblia que diga que Deus está dando colheita. Mas tem um versículo que diz que Deus está dando Eu descobri uma coisa muito incrível. Que não existe absolutamente nenhum ser humano na face da terra, olha o que eu estou te falando, que não possua uma semente. Não interessa quão pobre você pense que você é. Olha para a pessoa, eu não faço isso, viu? Você que é visitante vai achar que esses pastor chato que manda ficar falando uma coisa para o outro. Eu não faço isso, mas eu vou fazer isso agora. Quem fala um glória a Deus aí? Mas essa eu vou fazer, porque essa, se não fizer, não vai ter sentido. Diga para a pessoa que está do seu lado assim: você sabia que você tem sementes com você agora? O que você vai fazer com ela? Eu já vi, eu tenho uma raiva daquelas músicas que diz assim: eu venho de mãos vazias, não tenho nada para te oferecer. Então cala a boca, vai embora. A Bíblia diz: nunca venha diante de mim, não tenho nada para oferecer.
Oferece um louvor, oferece teu coração, qualquer coisa. Eu não tenho nada para oferecer. A Bíblia vai dizer, ei, eu vou falar de um jeito diferente. Você é um saco de semente. Diga, eu sou um saco de semente. Você está carregado de semente, irmão. Você tem semente que você nem imagina quanta semente você tem, você vai descobrir hoje. Agora, preste atenção. Deus não dá colheita. Deus promete que vai dar o quê? Mas aí que está. Deus dá semente para todo mundo. Só que Ele dá, diga comigo, Deus dá com propósito de você semear. E se você não semear, para que Deus vai te dar mais? Alguém pegou? Eu vou colocar em outro contexto bíblico para você entender. Deus deu 1 talento para um, 2 para outro, 5 para outro. Teve um que não fez nada com o talento. Teve os outros 2 multiplicaram os talentos. Para quem que Deus deu mais talento depois? Para aquele que havia? Diga comigo, Deus só dá mais semente para quem multiplica a semente. Quem come a semente, Deus não dá mais semente. Na verdade, você já teve muitas oportunidades que passaram diante de você. É que você aprendeu a ser o filho mimado, e Deus não gosta de mimar ninguém. O filho mimado, ele acha assim, ele é meu pai, ele tem que me dar tudo que eu quero. E Deus diz assim, tu vai virar homem e vai fazer as coisas do jeito que tem que ser. E hoje eu estou de cinto bravo aqui, irmão. Deus não vai te mimar coisa nenhuma. Quem está entendendo? Agora, eu sempre falo uma coisa aqui nessa igreja, e o resto da vida vocês vão me aguentar, porque eu vou ser aqueles pastor velho e chato. Não gostou não, né, que eu falei. Vai demorar uns 50 anos para ficar velho, irmão. Mas eu gosto de falar as coisas. Paulo diz assim, é importante que eu vos repita as coisas. Porque toda vez que repete, entra de um jeito diferente, ou não é? Papai tem manias. Você tem que entender as manias de Deus. Irmão, cadê a apóstola? Teu pai tem mania? Tem não? Ou não? Não tem nenhuma mania de sentar num lugar que ele só senta naquele lugar. Onde que ele só senta? Ele tem o sofá dele, a cadeira dele, ele tem o quê? A cadeira do papai. Na hora de comer, ele tem um jeito dele comer. Imagina que você começa a romper essas rotinas dele, essas manias dele, ele vai ficar bravo, não é? Irmão, tu tem que entender que Deus tem mania, que Deus tem o jeito dele, que Deus tem personalidade. E aí, eu estou fazendo um estudo na Bíblia sobre alguns homens que Deus considerou amigo. Porque Deus não considera todo mundo amigo. Tem essas músicas, eu sou amigo de Deus. Não é coisa nenhuma, rapaz. Tu é lá igual a Abraão, sabe de nada. Amigo de Deus não é para qualquer um, não. Aí eu falei, Deus, por que alguém se torna amigo de outro? Primeira coisa, os amigos compartem os mesmos interesses. É ou não é? Quem já sentou aqui numa mesa com estranhos, ou numa sala de espera, e aí você começa a conversar com uma pessoa, e ela começa a falar de um assunto que você não tem nem ideia, nem gosta, nem quer saber, e tem raiva de quem sabe. Você vai ficar amigo dela? Você senta lá, por exemplo, deixa eu ver aqui.
Você gosta de pescar no mar? Imagina que eu chego, oh meu Deus, eu peguei um peixe, chama, sei lá, dourado do mar, e começo a te falar, não, porque o peixe é assim. Você vai ficar interessado? Legal, né, apóstolo? Não vai interessar para ela. Mas se eu começar a falar do Tuto com você, Tuto é o noivo dela. Aí vai ficar legal a conversa, né? Ó, menino bonito, menino alto, menino prodígio que vai ficar milionário. Ô, maravilha, olha, ela já está sorrindo só de... Porque eu estou falando do assunto que ela gosta. Pensa que ela gosta, essa menina, desse assunto. Está entendendo? Vamos ficar amigo rapidinho, eu já fiquei amigo dela, ela já vai ofertar mais hoje por causa disso. Você falou, Olha que coisa. O que nos torna amigos? Falar do mesmo assunto. Por exemplo, eu me esforço às vezes para entender um pouquinho de futebol, para mim não ficar tão leigo. Porque às vezes eu sei que tem jogador de futebol que me segue, né? Mas eu sou a negação para entender de time, irmão, não é comigo. E eu já sentei em roda aqui como eu sou assunto de futebol, né? E tinha acabado o campeonato naquele dia, todo mundo falou, você está sabendo quem ganhou? Eu falei, que ganhou o quê? Né? Eu descubro que tem futebol quando eu começo a escutar os gritos na janela aí do Brasil. Eu não sei nada de futebol. Eu gosto só do jogo da seleção brasileira e olhe lá. E eu nunca entrosei com esse pessoal do futebol, porque não é um assunto que eu gosto. Agora entenda uma coisa. Tem gente que nunca vai se conectar com Deus, porque não tem os interesses de Deus. Não fala o idioma de Deus. Não gosta do que Deus gosta. Não faz o que Deus faz. Então quem se torna amigo de Deus? Aquele que conhece o que Deus gosta, e gosta do que Deus gosta, e fala do que Deus gosta, e compartilha com Deus o que Ele também gosta. E aí tem algumas coisas que Deus gosta. Vou te dar umas dicas, para ver se você se converte e começa a ficar amigo de Deus. Por exemplo, Deus gosta... Ele é, olha só o caráter dele, uma coisa que ele é semeador. Diga comigo, Deus é semeador. Deus gosta desse assunto. Olha que coisa interessante. Não existe ninguém no universo mais semeador do que Deus. Inclusive, Jesus é chamado de grão. Você sabia que Jesus é chamado de grão? E que Jesus foi semeado? E Jesus mesmo disse, se o grão, que sou eu, não morrer, e não vou poder ressuscitar no terceiro dia. Você já viu a parábola do semeador? O semeador saiu lá no final da parábola, Deus vai dizer assim, Jesus vai explicar a parábola, ele vai dizer... O semeador é Deus. É o Filho de Deus, sou eu sou o semeador. Diga comigo, Jesus é semeador. Deus ama semeador. Tem gente que nunca vai se conectar com Deus porque Ele é semeador. E a pessoa não é. Quem quer ser amigo de Deus? Começa a gostar do que Deus gosta. Começa a falar do que Deus fala. Começa a pensar como Deus pensa. Começa a compartilhar dos mesmos interesses que Deus. E um dos maiores, e a primeira coisa que Deus fez quando Ele gerou a vida, Ele gerou semente. Agora entenda uma coisa, olha que coisa maravilhosa. Olha esse versículo. Olha o que a Bíblia diz. Tem poucos versículos. Depois você pode fazer esse estudo profundo na sua casa. Tem poucos versículos que explicam as pessoas que Deus, de uma maneira especial, não nós estamos falando de salvação. Existem poucos versículos que Deus, que explica
como que faz com que Deus ame aquela pessoa de maneira especial? Porque Deus amou a todo mundo para salvação, amém? Mas para Deus amar aquela pessoa de uma forma especial, existe alguns versículos e alguns detalhes, e um deles diz assim: porque Deus ama aquele que dá com... Cara, aí você tem que pegar. Você não pode deixar escapar um versículo desse. Epa, Deus ama de uma maneira especial aquele que dá com... Porque quem que dá com alegria mais do que todos? O próprio Deus. Deus ama dar. E Ele ama quem ama dar. Achamos o versículo aí? Porque Deus ama ao que dá com... Você pode dar um glória a Deus aí, não? Deixa eu te falar uma coisa. Na verdade, existe algo mais profundo sobre a semeadura do que eu já falei até agora. Deus ama o semeador porque ele é semeador, sim. Mas existe algo mais profundo nisso. Eu não vou descer ali não, porque eu vou ler um versículo aqui para você. Olha, prepara o seu coração, amém? Deixa eu falar uma coisa muito forte para você. Quando nós vamos ver em Hebreus 11, nós vamos ver sobre os exemplos de fé. Nós chamamos o hall da fama dos homens da fé da Bíblia. E nós vemos Abel, nós vemos Abraão, nós vemos Enoque e assim por diante. Existe algo muito forte. Existe algo que mexe com Deus mais que qualquer outra coisa, que se chama fé. Ele é o autor e consumador da nossa. Se existe algo que agrada a Deus, é a fé. Inclusive, quem quer agradar a Deus aqui? Quem quer chamar a atenção de Deus? Quem quer que Deus lhe ame? Quem quer que Deus lhe dê uma graça especial? Você precisa de fé. Você precisa de? Você precisa de? Você precisa de? Hebreus 11. Meu Deus. Verso 6. Ora, sem fé é impossível o quê? Porque é necessário, olha só, a palavra é necessário. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, agora olha só, e que Ele é galardoador dos que o buscam. Sem fé é o quê? Impossível agradar-lhe. Sem fé é impossível agradar-lhe. O que aconteceu com Abraão? O que Abraão teve que Deus ficou doidinho com Abraão? Apesar dele ser um miserável. Pensa num homem, dá problema, irmão. Mas Deus amou tanto aquele homem por uma coisa. Abraão teve fé. Ele é o pai da... Ninguém vai ser amigo de Deus sem fé. E o que isso tem a ver com a semeadura? O que isso tem a ver com a semente? Tem tudo a ver. De todas as profissões, eu acho que a pessoa precisa ter mais fé é o agricultor. Fala a verdade. O cara é doido, irmão. Para você pensar. O bicho tem tanta fé que ele diz assim: eu vou pegar essa semente que não dá para ver uma árvore aqui dentro, que está num saco. Eu vou abrir aqui uma vala
eu vou jogar essa semente aqui, e eu acredito que vai chover, que a praga não vai comer, que vai produzir, e eu vou ficar milionário. Aí Deus olha lá do céu, e ele fala assim: rapaz, esse cabra não é crente, mas ele tem tanta fé que eu vou fazer chover para ele. O segredo do fazendeiro, agricultor, é esse. O cara tem fé. Irmão, vou jogar um negócio debaixo de uma terra lá e vou acreditar que vai ter uma plantação daqui 6 meses. Isso é uma loucura. Olha, isso aqui vai virar uma plantação. Não existe isso. Mas tem fé. Posso falar a real para você? Você que não semeia é porque você não tem fé. E sem fé é impossível? E agora eu vou falar o oposto. Se você tivesse fé, você não parava de semear. Ah, pastor, eu tenho muita fé na semeadura. Se você acreditasse na semente de verdade, você semearia todos os dias, todas as oportunidades, todos os momentos. Você seria um fanático pela semeadura. E hoje o meu objetivo é que você saia hoje daqui doido para ser um agricultor de Deus, cheio de fé, um grande semeador. Diga: eu vou me tornar hoje um grande semeador. Quem está pronto para se tornar um grande semeador? Acenda um pouquinho as luzes aí. Quero ver quem está com a cara de chupou-limão aí. Escute. É você que vai determinar a sua colheita. Mas eu preciso te dar mais um elemento aqui, que talvez as mensagens que você já ouviu sobre semente, e eu não entrei na revelação ainda, amém? Eu só estou pregando para o novo convertido aqui. Eu preciso te falar agora de um elemento da semeadura, que você pode estar falhando gravemente. E eu preciso que você escute com atenção. A pergunta é: se eu pegar essa semente, e eu for ali na areia da praia, e jogar essa semente ali, vai nascer milho? Tem muita gente que faz assim com Deus: Deus, eu semeei, agora o Senhor que se vire. Qual foi a terra que você semeou? Então olhe bem para mim, não desvie o olhar, porque eu vou te falar uma coisa muito séria. Muitos de vocês estão chateados e, qual que é a palavra? Decepcionado, porque vocês semearam e não colheram. É porque você semeou em terra errada. E essa noite eu vou fazer um desafio para você. Se você semear nesse ministério e não tiver colheita, eu te devolvo a sua semente. Você pode vir me cobrar: pastor, está aqui o Pix que eu fiz e não aconteceu nada na minha vida. Eu te devolvo com o maior prazer, porque eu sei que essa terra é fértil e é impossível que ela não te dê uma colheita. Está um silêncio hoje aqui, meu Deus do céu. Finge que você é crente, dá um glória a Deus aí, irmão. Me ajuda aí, porque o povo da internet deve estar pensando aí: rapaz, esse povo lá do Medina não é crente não. Se fosse na tua igreja, estava o povo tudo dando glória, era ou não é? É aí, ó, e está dando glória. O povo aqui não sabe que dar glória é de graça, ó. Nem o de graça você quer dar, irmão. Meu Deus. Dá glória é de graça, irmão. Fala aí, dá glória a Deus.
Escute. Aonde você semeou? Pergunta-se eu morei no Mato Grosso muitos anos. O Mato Grosso foi uma terra deserta por muitas e muitas décadas. Ninguém jamais quis ir para lá, porque lá não produzia nada. Era uma terra árida, era uma terra ruim, ninguém queria saber de Mato Grosso. O Brasil dava de presente assim, para quem quisesse aquela terra de graça nos anos 70. O cara chegava lá e ele fazia um risco no mapa assim, eu falei, isso aqui é meu, toma, é seu. Aí descobriram o calcário. E descobriram que se eles pegassem aquela terra, passassem um arado, jogassem calcário, tudo nascia maravilhoso. Então começaram a mudar a terra. Mato Grosso, que era uma terra que não valia nada, hoje é o maior produtor de grãos do mundo. O que mudou? A terra. Agora ela é fértil, porque foi tratada. Então você precisa entender algo aqui. Às vezes você está semeando em terra errada. Vou falar uma coisa aqui que vai mexer com você, vai te chacoalhar, vai mexer com muita gente. Tem gente, olha aqui para mim, que deixa de prosperar. E o que eu vou falar vai chocar você. Você vai falar, pastor, você é louco de falar um negócio desse. Tem gente que começa a empobrecer e Deus fale ele porque ele começou a dizimar. Ninguém vai falar, por quê, pastor? Vou repetir, para ficar gravado. Não é o contrário, não estou falando, é isso aqui, Você não era dizimista e estava bem. Aí você decidiu dar o dízimo. Deu o primeiro dízimo. Pá, empobreceu. Pá, fecha tudo. O que aconteceu? Pastor, você é louco de falar uma coisa dessa? Não. Porque você começou a entregar o dízimo no ministério que Deus quer fechar. E como você está alimentando algo que Deus quer matar, Deus tem que matar quem está alimentando. Eu tenho certeza que vai ter gente que vai levantar a mão. Quem aqui, alguma vez na sua vida, começou a ser dizimista em algum ministério e empobreceu ou faliu, levante a mão. Umas 30 pessoas levantaram a mão. Pastor, mas o princípio é que se eu for fiel, Deus é fiel comigo. Vai ler a Bíblia. A Bíblia diz que você precisa se submeter a um ministério sério, a autoridades sérias, que estão alinhadas com Deus, que estão fazendo a obra de Deus. Não é pegar e jogar lá na areia do mar, não. O dia que você achar uma terra fértil, comece a louvar a Deus, porque a tua semente vai produzir. Você já imaginou que Deus empobrece o dizimista que dizima no ministério errado? Pastor, mas por que tem ministério que Deus quer fechar? Porque vai causar escândalo, porque está em pecado, porque está pregando heresia, porque está fazendo um monte de coisa que Deus não agrada. Eu já tive empresários arrancando os cabelos, chorando, pastor, pelo amor de Deus, eu comecei a dizimar e estou empobrecendo. Aí eu pergunto, mas em que igreja? Naquela. Eu falei, ai meu filho, tu é doido. Não é só o princípio. O problema é que te pregaram a vida inteira. Você tem que dizimar, mas ninguém te falou na terra. Ei, eu vou dizer uma coisa para você. Se você não acredita que essa igreja é uma terra fértil, por favor, não seja dizimista aqui. Mas se você acredita que essa terra é fértil e não está dizimando, você está sendo tolo.
O diabo quer que você seja pobre a vida inteira, porque o pobre não pode fazer nada. Mas aquele que sabe administrar bem as finanças de Deus, pode investir em grandes projetos, e Deus quer que você seja um investidor do reino de Deus. Vamos fazer o teste. Pensa agora, você que é crente de verdade, se Deus te desse uma grande quantia de dinheiro, em algum momento agora você está pensando, você conseguiu imaginar você ofertando, dizimando, primiciando? Sim ou não? O diabo quer isso? Então o diabo, ele quer que você não tenha riquezas, não tenha finanças, não tenha como investir. Pastor, e como que eu começo? Como que eu rompo? Não tem como você romper se você não vestir a camisa de ser um semeador. O começo do começo é você se tornar um semeador. Se você soubesse o poder da semente, meu irmão, eu vou te falar, meu Deus. Diga comigo, todo mundo tem uma semente que pode mudar a vida dela. Uma vez, havia fome sobre a face da terra. E olha o que aconteceu. Elias estava bebendo água num riacho, e Deus secou o riacho para ele sair de lá e falou assim: vai para Serepta de Sidom. Ele levanta e vai a Serepta de Sidom. Lembra? O mundo está em um caos. Se você ler o contexto, tinha gente comendo gente. Estavam praticando até canibalismo de tanta fome que havia naquele tempo. As mães estavam comendo as crianças mortas. Olha o nível que estava a situação. Mas ali tinha uma viúva. E Elias vai até a viúva. E aquela viúva estava fazendo um fogo para fazer um pão, um bolo, com o último restinho de farinha e azeite que ela tinha. Bem na hora chega Elias. E ele diz para aquela mulher: mulher, eu quero um copo d'água. Ela dá. Ele diz: mulher, agora eu quero comida. Ela disse: Senhor, esse é o último pouquinho de farinha e última gotinha de azeite que eu tenho para fazer um pão para eu e meu filho comer, e depois nós vamos morrer. É só o que nós temos. Elias não hesitou. Elias tinha revelação bíblica. Elias tinha a revelação de Deus. Elias tinha a revelação dos princípios. E Elias falou: se essa mulher comer esse último pão, ela vai morrer. Se ela comer, ela vai? Se ela comer, ela vai morrer. Ele disse: mulher, não coma esse pão, não coma essa farinha, não coma esse azeite. Semeia em mim que vai dar certo. Dê para mim comer. Transforma essa última gotinha que você tem de azeite e esse último pouquinho de farinha numa semente, num homem de Deus, e você vai ver que não vai faltar na sua mesa até que chova sobre a face da terra. Eu quero dizer para você que está aqui hoje, talvez você só tenha um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Você pode comer ou você pode transformar isso numa semente que vai mudar a sua vida. Olha o poder da semente. Elias não disse: tadinho, Deus, por favor. Eu nunca chamo pessoas aqui na frente para orar por desemprego, para Deus prosperar. Por que eu não faço isso? Porque isso aí não existe na Bíblia. Vocês já viram fazer isso alguma vez aqui? Não tem igreja que faz isso? Quem está desempregado, falido, ferrado, vem aqui para frente.
Aí vem um monte de crente. Ora por mim. Não vou orar, porque não tem Bíblia para isso. Elias não orou por ela. Elias não disse: oh Deus, tenha piedade dessa viúva miserável que vai morrer. Não, Elias disse: cadê a sua semente? Você que está aqui hoje, que você quer que Deus mude a sua vida. Tem alguém aqui que você quer que Deus te prospere de verdade? Levante a mão. Você que levantou a mão, não me peça para orar para você prosperar, não precisa. Está na sua. Eu não preciso orar. Elias não orou por ela. Elias comeu a semente dela. Morreu a semente, sim ou não? Só quando a semente morre aí que ela vai produzir fruto. Não faltou mais nada na vida dela. Ei, sabe por que Deus criou dízimo, oferta, primícia, semeadura e voto? Deus não criou para abençoar a igreja. Deus não criou para abençoar pastor. Deus criou para abençoar você. Aplauda Jesus essa noite. Jesus, ele teve muitos discípulos, mas ele teve poucos discípulos ricos. E a Bíblia vai falar desses discípulos ricos. Era discípulo de Jesus e eram ricos. Só lembrando você que para ser discípulo de Jesus não precisa ser pobre, porque senão Jesus não teria discípulo rico. Amém? Então deixa eu te explicar algo. Diga comigo: Jesus precisa de ricos. Você acredita nessa frase? Diga comigo: Jesus precisa de ricos. E agora, última vez, com mais convicção, diga: Jesus precisa de ricos. E diga comigo: rico tem um ministério. Você sabia que ser rico é um ministério? E eu vou provar para você agora. Pergunte para mim, diga: pastor, qual que é o ministério do rico? Vou terminar com isso. Coloca aquela música lá de fundo que já estava, filho. Eu quero terminar com isso aqui hoje. Preste atenção. Jesus foi para a cruz e sofreu o que sofreu. E quando ele já estava no terceiro dia morto, porque os judeus esperavam sempre, quando ele já estava na terceira hora morto, porque eles esperavam terminar o sábado, porque eles não podiam retirar o corpo no sábado, ele já terminou o sábado, eles viram que ele estava morto. Eles pegavam aqueles corpos e jogavam para que os urubus comessem. O mais longe da cidade possível, num lugar chamado Geena, que era um lixão ao céu aberto. Inclusive Geena é traduzido como inferno na Bíblia. Eles pegavam os corpos dos indigentes, dos bandidos, das pessoas que não tinham dignidade de ser enterradas, e jogavam no lixão chamado Geena, em tradução bíblica e muitas vezes como inferno. Esse é outro assunto. O destino do corpo de Jesus naquele momento era esse, junto com os outros ladrões: ser jogado naquele lugar onde algum momento estava pegando fogo, e em outros momentos os urubus ficavam ali. Quem já viu um lixão cheio de urubu? Pois é, ali jogavam cadáveres no tempo de Jesus. Mas diga comigo: Jesus tinha discípulos ricos. E apareceu um discípulo rico. Você não vê ele na Bíblia. Você não vê ele muito na história. Mas de repente ele aparece. José de Arimateia. E José de Arimateia, então, ele negocia com Pilato. E diz assim: eu quero
que você me dê o corpo de Jesus. Vocês não vão jogar ele lá no Gênesis. Vocês não vão jogar ele lá para ser comido. Eu quero que você me dê o corpo dele. Ele era um homem rico, influente, com política, ele tinha acesso aos governantes. E ele pediu para retirar, ele tinha serventes para poder tirar o corpo. Envolveu Jesus em linho fino, que era o linho usado por sacerdotes, que era o tecido mais caro. Inclusive até hoje vocês sabem o tão caro que é. Porque Jesus estava nu, rasgado. Então ele pegou aquele linho fino e envolveu Jesus. Mas não fez só isso. Como ele era um homem muito rico, ele tinha um túmulo que ele tinha comprado, que era na porta, uma porta de pedra numa montanha. Eu estive lá no jardim do túmulo em Jerusalém. É como ela é escavada dentro da montanha. Somente uma pessoa com poder aquisitivo muito alto poderia ter um túmulo como aquele. Somente os sacerdotes ou os reis poderiam ter linho fino na sua morte. Por que você vai colocar tanto dinheiro em um cadáver, se não for extremamente rico? E então, colocou Jesus naquele túmulo. Mas não acabou aí não. Apareceu o segundo discípulo rico de Jesus, Nicodemos. Nicodemos agora aparece. Eu fiz os cálculos para os dias de hoje, com aproximadamente 70 litros de óleos essenciais, equivalente a aproximadamente 210 mil reais nos dias de hoje, para embalsamar o corpo de Jesus. Nicodemos. E eles embalsamam o corpo de Jesus. E o texto vai mostrar, os dois aparecem justamente quando Jesus morre. E o corpo de Jesus é preservado como se preservava o corpo de um sacerdote que falecia, e foi guardado num túmulo que nunca havia sido usado. Se não fosse pelos discípulos ricos, Jesus teria sido comido de urubus, teria sido queimado no lixão. Diga comigo: o ministério dos ricos é cuidar do corpo de Cristo. Eu não consigo entender como um discípulo rico consegue ver a necessidade da igreja e não estender a mão. Consegue ver o corpo de Jesus sangrar e não estender a mão. Eu não consigo entender como alguém consegue olhar para o corpo dilacerado, que está sofrendo, e não fazer nada a respeito.